esse é um caso apresentado, né, criado pelo Dr. Felice, né? Ele já apareceu várias vezes aqui com a gente, ele faz uns trabalhos muito interessantes com esse sistema, né? Então, hoje, o caso que a gente vai apresentar é sobre os efeitos dos estímulos vestibulo-oculares sobre o sistema postural tônico, em um paciente com síndrome funcional desarmônica. Então, a gente vai dar uma olhada neste caso a partir de agora, certo? Então, passando um pouquinho aqui, a gente fala um pouco do paciente que foi avaliado pelo Dr. Felice. É uma paciente do sexo feminino, de 63 anos. Ela relata desequilíbrios posturais e instabilidade durante as atividades diárias, dor lombar, dor no pescoço e síndrome de fibromialgia. Ela realizou exames neurológicos e vestibulares, com resultados negativos, e exames fisiátricos, então, com diagnóstico de fibromialgia, para o qual já está sendo realizado um tratamento médico, né, acompanhando essa paciente. Então, foi feita também uma avaliação neuropostural, que resultou em uma síndrome funcional desarmônica. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa síndrome, sobre como ela foi avaliada, como ela foi tratada e o que aconteceu dentro de uma sessão específica, né? Então, os testes foram realizados, após toda aquela bateria de testes que foi citada, os testes do com a utilização do BioBeat, onde a paciente realizou teste de avaliação postural para análise do equilíbrio, principalmente das oscilações posturais, e o teste de ADM de tronco para avaliação de rotações e lateralizações, né? Então, aqui nós temos já de início as telas, né, que foram tirados aí os prints, né, pelos nossos colegas lá, dos testes realizados. A gente percebe aqui um teste de equilíbrio com um pequeno ângulo de oscilação, uma oscilação anteroposterior, né, bastante interessante aqui, e uma área de elipse de 4.004 milímetros quadrados, que é uma área bastante alta, né? A gente vê também nos índices... Altíssima, né? Bastante alta. Depois a gente vai ver... E depois o Christian pode relatar um pouquinho também, né, das suas experiências aí com o sistema, né? A gente percebe que ela tem uma oscilação anteroposterior e médio-lateral bastante alta, associada às velocidades, né? E depois, comparando os resultados, a gente vai ver a melhora desse paciente. Todos os parâmetros, né, bastante altos, né? Questão aqui da trajetória total dessa oscilação desse paciente durante esse teste de equilíbrio, né? E um índice de equilíbrio aqui, o LFS, bastante baixo, né? Que é um índice mais geral do equilíbrio, né? Depois, no teste de tronco, a gente percebe aqui as rotações dentro das normalidades, né? A normalidade 7, e esse paciente atingiu, passou dessas normalidades, porém, uma alta escala de dor. Já na inclinação lateral, a paciente não conseguiu atingir 20 graus e 19 para a inclinação direita e esquerda, atingindo apenas 9 e 10. Então, o resultado do teste dela ficou aqui ilustrado como um vermelho, né? Bastante baixo essa mobilidade da paciente. E uma escala de dor relatada, sempre a escala de dor é relatada pela paciente e adicionada no sistema de forma manual pelo profissional que está executando, né? Então, como eu sei que muitos que estão assistindo, a gente já conhece a tecnologia, mas sempre a gente tem pessoas novas entrando aqui, eu trouxe novamente 2 vídeos para apresentar um pouco desses 2 testes que foram realizados. Então, o teste de avaliação de equilíbrio, ele é um teste onde posicionamos o sensor a nível de S1, o mesmo posicionamento da marcha, dos saltos, né? Então, a rotina de avaliação dos nossos clientes normalmente avalia-se a marcha e o equilíbrio de forma muito prática, pois não precisa nem movimentar o cinto, né? Quando necessário realizar esses 2 testes ou mais, ou outros, né? Então, nesse teste, nós podemos escolher a opção de fazer teste bipodal ou unipodal, diretamente no software aqui, e ele já fica registrado, e se a gente vai fazer de olhos abertos ou olhos fechados. Então, já tem essas opções, essas variações, de acordo com a necessidade ou intensidade de cada teste para cada paciente. O software, ele solicita, depois de iniciado, alguns segundinhos de estabilização, onde o paciente se mantém parado. Quando for o teste bipodal, ele já pode, então, realizar. Unipodal, ele pode
já ir para o posicionamento ideal. Então, a gente está vendo aqui a paciente com o cinto sendo avaliada. Na tela, é justamente essa tela aqui que ela está enxergando. Ela está vendo essa pequena oscilação que está acontecendo. Olhando pelo software, parece muito pequena, mas depois a gente vê como ela é expressiva, né? Naqueles 4.000 milímetros lá de oscilação. Né? Então, esse aqui é um teste muito prático, e após finalizado o teste, já temos aqui todos esses dados que a gente acabou de verificar, né? Os ângulos de oscilações, aqui o mapa das oscilações, a área de elipse, as oscilações anterior-posteriores. Depois, numa outra aba, podemos ver já a mobilidade da pelve e já facilmente prescrever exercícios para essa paciente poder, né, seguir um tratamento em casa ou acompanhando por um profissional, né? Então, gera-se um relatório muito prático. O teste de equilíbrio, ele segue os padrões também do o teste de tronco segue os mesmos padrões do teste de equilíbrio, né? O posicionamento do cinto está aqui um pouco abaixo da região axilar, né? Não dá para ver muito bem porque o cinto e a camiseta são pretos, né? Mas vai dar para enxergar ali. Quando o nosso paciente faz a flexão, já vai em tempo real aparecendo na tela a angulação que ele atinge. Quando passa da normalidade, fica em verde, se não, fica lá em vermelho ou laranja, dependendo, então, da normalidade desse paciente, pela idade, peso, altura e sexo, né, que o software já seleciona automaticamente. No face, né, normalmente os 3 planos, flexão e extensão, inclinação lateral direita e esquerda e rotação direita e esquerda, certo? Então, isso era para ilustrar um pouquinho os 2 testes, né? E aqui a gente vê, então, para a continuação do caso. Foi feita as avaliações, logo em seguida foram feitos, então, alguns estímulos, né, para a questão vestibular ocular. Então, foram feitos convergência ocular, exercício de cruz de Madoff, acelerações angulares e retilíneas e a combinação de reflexos vestibulo-oculares. Esse trabalho foi feito dentro da clínica e logo após foram realizados os novos testes, né? Ou repetiram-se esses mesmos testes que tinham sido feitos anteriormente. Nós não vamos entrar muito na questão da intervenção, né? Porque o objetivo aqui é realmente, o caso clínico é realmente para ilustrar, né, as avaliações. Então, foi feito algo bem breve lá. E os resultados, então, mostra que os estímulos tiveram ação imediata sobre o tônus postural, corrigindo instantaneamente as distonias da STP. Mostrou também uma melhora objetiva no equilíbrio postural nos ângulos anterolateral e médio-lateral de oscilação e na velocidade de oscilação também. E aquele índice de LFS, que é o índice geral, foi de 0,025 para 0,97. Esse índice ele é de 0 a 1, né, Cristiano? Então, aqui se aproximando muito do ideal, né? O equilíbrio, digamos assim, equilíbrio energético entre o comprimento e a área da elipse, ou quando chega num... Perfeito, perfeito. Então, aqui nós temos novamente os recortes dos relatórios, onde mostra a avaliação inicial, comparando a avaliação pós-intervenção. O ângulo de oscilação melhorou, a área de elipse diminuiu, né, aqui de 4.004 para 252 milímetros quadrados, né, então, dentro de uma mesma intervenção. Christian, tu pode mesmo, né, tu mesmo comentou que a área era muito alta. O que tu achou dessa área de 252 agora? Agora está normalíssimo. É impressionante a velocidade como baixou, tá? Da 4,8 milímetros por segundo a 0,77 praticamente. Exatamente. Controladíssimo. É impressionante, porque também, olha só, a oscilação anteroposterior, a oscilação mediolateral, da 23 a 12. Incrível, né? Como ela conseguiu se estabilizar em uma sessão. Fantástico. Sim. Exatamente isso, né, Cristiano? Bastante interessante esse caso, porque ele traz essa grande diferença dentro de uma mesma sessão. Sim. Né? Os resultados, agora, então... Pode falar, Cristiano, pode falar. Com Guilherme, volta lá um minutinho, Rodrigo, por favor, naquele slide.
com Guilherme, a gente está discutindo um pouquinho a normalidade, porque né, o grande dilema no equilíbrio é sempre, mas quanto é a minha referência de normalidade? Aí o Guilherme, sendo que ele fez o doutorado dele avaliando equilíbrio, tá? Ele teve um grupo controle que permitiu ele ter uns dados de referência. Aí a gente tem uma ideia de quanto é o dado de referência normal da área e do comprimento, né? Então, ele agora está bem dentro do normal, né? Depois, mas antes estava completamente fora. Completamente fora. E demais, né? Aí, realmente, estou impressionado como em uma sessão o equilíbrio desta pessoa aqui, né, desta paciente aqui, chegou a dar uma coisa alteradíssima, completamente fora do controle, a uma condição controladíssima, né? Incrível. Exatamente. Seguindo um pouco mais, Cristiano, para a gente ver aqui, né, também essa correção imediata da simetria postural também caracterizou uma melhora muito acentuada nas rotações de tronco e nas lateralizações, afetando ainda um pouco o limiar de dor, conforme evidenciado pelas escalas, né, a escala visual analógica anexadas ao gráfico. A gente está vendo aqui que a rotação estava dentro da normalidade, né, porém ela melhorou bastante, foi de 38 para 73 e 31 para 58, né, nas rotações direita e esquerda. E olha a escala de dor, Christian, de 9 para 6. A percepção da paciente, né, sobre a dor antes da intervenção e após a intervenção. E depois a inclinação lateral, né, foi de 9 graus para 18, ainda estando, né, numa faixa crítica, não apresentando os 20 graus os superiores da normalidade. A inclinação direita, esquerda, então, né? Esquerda aqui, também, direita, que é 19 graus, conseguiu atingir, então, a normalidade, né? E o que é melhor? A escala de dor de 10 para 5. O que a gente tem aqui, então, Christian? A gente tem uma paciente que chega com uma alta dor, uma dificuldade de fazer vários tipos de atividades, né, de atividades de vida diária muito comprometida, principalmente por essa questão, né, de disfunção, e também, claro, uma escala de dor muito alta, provavelmente associada a essa fibromialgia que ela está também buscando, né, um tratamento médico, né? O que a gente tem aqui? Muitas vezes, esse é o paciente que chega para a gente, né, para os profissionais de fisioterapia. A gente vê isso também agora, eu, né, me formando lá nos estágios. O paciente chega com uma queixa de dor, mas ele não chega com um diagnóstico muito bem fechado, né? Então, depois eles falam ali no fechamento também. Então, a gente auxilia essa tecnologia, usa do auxílio da tecnologia, claro, com as suas técnicas, os seus métodos, para mensurar. Então, sem o auxílio dessa tecnologia, o profissional vai fazer uma avaliação visual, provavelmente, vai fazer suas técnicas e qual vai ser a percepção da paciente e do profissional. Ela tinha dor e ela saiu com dor. Agora, com a tecnologia, a gente percebe um paciente chegando com uma dor alta, indo embora com uma diminuição de dor, indo embora com uma melhora no equilíbrio, uma melhora na mobilidade, ou seja, isso caracteriza um entendimento melhor, tanto para o profissional que viu que seu método está funcionando, como para o paciente que percebeu, realmente eu estou saindo daqui muito melhor, mas ainda preciso melhorar mais, preciso buscar mais sessões para continuar, né, as melhores. Então, aqui é justamente isso que o Dr. Felício ele coloca para a gente, né? O caso em questão não é um relato de um tratamento, mas especificamente um modelo complexo de análise do papel vestibulocular no sistema tônico postural e nas assimetrias tônus-musculares. Na ausência de um diagnóstico diferencial relacionado ao quadro clínico, é bom buscar auxílios das modernas tecnologias de avaliações para associar os conhecimentos à neurologia reabilitadora funcional.
para poder atuar na complexa organização neuropostural, que é frequentemente responsável por posturas não sintomáticas, né, mas altamente incapacitantes para a vida diária do paciente. Então, acho que é muito bem colocado aí pelo Dr. Felice, um caso realmente muito interessante. Gostei muito de poder estar acompanhando aqui e apresentando ele para as pessoas que estão aí nos assistindo. Me lembrou, este caso aqui, me lembrou de dois trabalhos de nossos clientes, né? Um é da Flávia Donat, né? Que ela trabalha especificamente sobre pacientes com distúrbios de equilíbrio, tá? E muito focada na parte neurológica, né? Então, ela tem... tivemos 2 lives muito boas com ela, né? Onde ela explicou um pouquinho o método de trabalho dela. Ela, inclusive, tem um curso que eu recomendo. Agora há pouco, a Flávia Donat lançou uma nova turma, né? Então, me lembrou um pouquinho o trabalho dela, tá? E ela apresentou uns casos uma vez com uma melhora impressionante de uma paciente que tinha passado para uma cirurgia pesada que afetou o nervo acústico, né? Era uma cirurgia, uma remoção de um tumor no cérebro, e isso, infelizmente, afetou o nervo acústico. Era uma paciente que tinha uma situação gravíssima de equilíbrio, jovem, 30 e poucos anos, né? E depois, com um acompanhamento de 3 meses de reabilitação na parte, principalmente vestibular, na parte assim de controle de equilíbrio, uma melhora incrível, né? E aí a gente vê esses resultados aí muito, muito, muito bom. E outro trabalho que me lembrei, tá? Foi na semana passada, acho que o Tiago Marta apresentou o conceito daquele paciente onde, claro, um paciente cadeirante, então ele trabalha o equilíbrio e o controle de tronco deste paciente utilizando estes 2 testes que vimos agora. Na verdade, ele utiliza o equilíbrio de biofeedback para treinar o controle, e também a avaliação de tronco, o controle e o feedback de tronco também, né? Então, estou vendo muitas vezes acontecer esta dupla equilíbrio e controle de tronco, né? É interessante, interessantíssimo como trabalho, e os resultados que a gente vê são fantásticos. Exatamente. Os testes de equilíbrio, né, eles acabam podendo ser associados em todas as áreas, né? Principalmente, obviamente, né, como esses fantásticos trabalhos da Flávia, né? Não conheço a Flávia pessoalmente, mas acompanho todas as lives, todas as vezes que ela está aqui. Eu gosto muito do material que ela apresenta. O Thiago Marta também já apresentou lá no início, nas primeiras lives com o BioBeat, aquele caso clínico de um entorse de tornozelo, né? Um simples entorse de tornozelo, onde ele trabalha lá o equilíbrio, né, para poder reabilitar esse paciente. Então, a gente vê em todas as áreas. Como eu estava comentando com o Christian nesses dias, né, eu tive a oportunidade de trabalhar o meu TCC, agora final, com o BioBeat. Então, avaliei atletas amadores que jogam voleibol de praia, né? Como eu sou um simpatizante dessa modalidade, né? Conheço muitos atletas, entrei, né, justamente nessa área. Então, avaliamos os testes de saltos, para avaliar desempenho do membro inferior desses atletas, mas aí, depois que acabava o protocolo do teste, a gente fazia lá, né, como era a maioria dos amigos ali, a gente fazia alguns testes, né? Fazia um testezinho de marcha para eles conhecerem o sistema, e aí fazia eventualmente o teste de equilíbrio unipodal, e ali a gente já descobria muitas coisas, né? Muitas instabilidades articulares, né? Então, assim, atletas com bom porte físico, treinando 2, 3 vezes por semana, amadores, né? Muitas vezes fazendo academia, mas que, por outro lado, tinham um trabalho de equilíbrio, um trabalho de estabilidade articular muito, muito deficitário, né, Cristiano? Porque nunca se atentam a esse tipo de
de trabalho, que pode gerar, com certeza, um ganho de desempenho, numa diminuição de risco de lesão, né? Então, esse tipo o teste de equilíbrio serve aí para todas as áreas, né? Acho fantástico essa ferramenta que foi incluída. Quando, anos atrás, tivemos o prazer de ter o engenheiro do Milan Lab, o Stefano Maltifassi, que apresentou todo o método de avaliação que eles têm lá, né? Da parte biomecânica, sostancialmente, eles fazem equilíbrios altos, né? De maneira muito rápida, e fazem continuamente, todas as semanas. Mas existe um trabalho muito, muito, muito grande sobre o desempenho visual e vestibular. Então, eles têm um software com os jogos para desempenho visual, né, porque, né, aí quando ele contou esta coisa, eu me lembrei de quando eu jogava futebol, tipo, eu não tinha uma boa visão, né, eu jogar de noite para mim era um desastre, assim, eu não via a bola, era pálido, bem que é isso. Jogava muito mal de noite, né, porque realmente enxergava mal. E aí a outra coisa que eles têm lá, que é um maquinário muito maluco, né? É uma gaiola feita bola que se movimenta. E aí, no se movimentar, o jogador ele tem um laser na mão, tá? Um laser na mão, e aí aparecem alvos que ligam. Ele tem que, enquanto se movimenta assim, né, tem que acertar o alvo. Isto para treinar o desempenho vestibular. Que legal. Ai, que É um equipamento que custa um horror, é realmente caro, né? Mas eles faziam bastante este tipo de trabalho, e quando, não em todos, quando eles detectavam algum déficit nos testes de equilíbrio. Então, muito depois bacana. direcionavam o atleta a melhorar o controle vestibular ou visual em base ao teste de equilíbrio que eles faziam semanalmente. Então, teste de equilíbrio todas as semanas, testes altos todas as semanas, tá? E em base aos resultados, depois direcionavam o atleta a fazer um trabalho diferenciado, se era necessário. Realmente interessante, incrível, né? A gente pode usar todas as áreas essa ferramenta, né? O equilíbrio acho que hoje está ficando mais democratizado, né, com o Biobeat principalmente, porque antes, para avaliar o equilíbrio, os equipamentos eram extremamente caros, né? A gente tinha a plataforma de força, que fica o padrão ouro, para avaliar o equilíbrio, tá? Somente que a plataforma de força é um recurso com um investimento bem significativo. Depois veio os baropodômetros também. Na baropodometria a gente pode avaliar o equilíbrio, só que o diferencial do sensor inercial é que ele permite também fazer treinamento. Exatamente. É extremamente prático, tu associa marcha, associa a uma série de outros testes, como agora vimos, né, associado ao movimento do tronco. Então, é uma ferramenta mais abrangente, né? Claro que o baropodômetro tem a sua especificidade de trabalhar a questão das pressões plantares, né? Exatamente. Está sendo bastante procurado o Biobeat, né, Cristiano, justamente pelas universidades, né? Por essa questão de poder ser usadas várias linhas de pesquisa, né? Marcha e equilíbrio, as questões das oscilações, né, salto, equilíbrio. Então, a gente vai ver aí muita pesquisa surgindo aí nos próximos períodos aí com essa tecnologia, né? A gente fica bastante feliz com essa procura pelas universidades também, né?